meu coração. O Espírito Santo começa a trabalhar em nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos realmente voltar à essência da adoração, algo que arde dentro de nós em contemplar a Tua grandeza, em bendizer o Teu santo nome, ó Deus. Ó Pai, não queremos ser apenas, Senhor meu Deus, pessoas que falam, que dizem que Te adoram, mas queremos ter a essência da adoração, um coração verdadeiro. Por isso, Espírito Santo, damos liberdade a Ti, Espírito de Deus, liberdade para trabalhar em nossa mente, em nosso coração, liberdade, Senhor meu Deus, para que o Senhor com entendimento transforme a nossa vida, ó Deus. Por isso queremos voltar à essência, a essência é Tu, Senhor. A essência é o nosso Senhor Deus perfeito, um Deus que cumpre o seu propósito em nossas vidas, um Deus que é fiel e justo e que jamais nos abandonará, Senhor. Por isso abrimos o nosso coração para ser ministrados por Ti, abrimos a nossa vida para ser moldada pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Pai, por mais que difícil pareça ser, Pai, nós queremos, nós desejamos, nós ansiamos e buscamos a Tua presença, Senhor meu Deus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Ó Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença para receber da Tua palavra, Senhor. Não aceitamos e não queremos nada que não venha dos céus para as nossas vidas, Pai. Que tudo aquilo que eu puder falar à Tua igreja, Senhor, o Teu Espírito Santo esteja administrando e me guiando, Deus. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos para escutar a Tua voz. Que o nosso coração seja uma terra fértil, que a Tua semente caia e produza, Pai. E que nós queremos guardar a Tua palavra, para que assim possamos reproduzir, Senhor Deus, a essência que és Tu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Para quem não tomou café, tá bom. Amém? Amém. Glória a Deus. Fique à vontade, meu querido, se assente. O Alan sempre ficando de castigo. Quer uma cadeira? Vai ficar de pé? Quantos estão felizes? Amém? Você que realmente está feliz. Amém? E para você que ainda tem um pouquinho de tristeza no teu coração, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele está aqui, Ele pode e Ele vai encher o teu coração de uma tremenda alegria, que você vai sair daqui diferente do que você entrou. Você vai sair daqui cheio. E essa é uma palavra que eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero que você saia daqui cheio do Espírito Santo, para que a sua casa seja cheia do Espírito Santo, para que o teu trabalho seja cheio do Espírito Santo, para que teus filhos sejam cheios do Espírito Santo, porque é Ele, é o Espírito Santo, a glória de Deus que nos completa, é a glória de Deus que nos traz a alegria e o prazer da vida. Amém? Amém. Semana passada nós falamos sobre restituição de um modo geral. E não há como Deus restituir algumas coisas sobre as nossas vidas, algumas áreas das nossas vidas, sem que nós entendamos os princípios que Deus trabalha para a restituição. Quem não estava aqui terça-feira passada? 2, 3, 4 pessoas. E Deus, Ele trabalha, a gente abordou 4 aspectos principais e o principal deles da semana passada é o arrependimento.
para que Deus restitua áreas da nossa vida, nós temos que nos arrepender daquilo que fizemos, seja para nós mesmos, seja para outras pessoas, ou seja de uma vida passada, de uma vida de pecado, de uma vida de erros, de uma vida de satisfação à carne. E o primeiro passo para uma restituição é o arrependimento verdadeiro, genuíno, de coração, de um velho homem, para que então você possa viver a glória, a salvação, se tornando um novo homem em Cristo Jesus, e Ele restituindo assim algumas áreas, algumas coisas das nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre restituição espiritual. Ela, dentro dessa restituição espiritual, ela vai voltar um pouquinho mais à questão ministerial, porque não tem como eu viver o ministério, ou não tem como eu completar a minha vida espiritual sem entender alguns aspectos do que Jesus quer fazer, do que Jesus quer trabalhar em nossas vidas. E eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está mais perto de você. Olha aí, talvez tem bancos aí que estão em 3, olha os 3, faz um grupinho de 3, mas olhe bem para essa pessoa. Pergunte para ela, você sabe por que você existe? E daí? Responde, sabe, não sabe? Responde, converse aí. Vocês sabem por que vocês existem ou não? O Alan passou um ano escutando isso. 3. Meu querido, quem tem a certeza e sabe por que existe, participem comigo, não me deixem sozinho. Não, 5, o resto não levantou a mão, ou não tomou banho, ou não tem a certeza. Mas há algo bem rápido que eu quero abordar com vocês. Você existe para um propósito definido. Você é um projeto de Deus. Você não nasceu de um acaso, mas sim você é um projeto de Deus para esta terra. E o propósito da sua existência é para que você, através da sua vida, você proclame neste lugar, nesta terra, o reino dos céus. Eu quero que você grave muito bem isso. O propósito para qual Deus lhe deu a vida é para que nesta terra você proclame o reino dos céus. E falando sobre isso, eu gostaria de tratar inicialmente 3 coisas que nós precisamos entender numa vida espiritual, numa vida com Deus, na nossa caminhada cristã, que é o propósito, o ministério e o chamado. E o propósito, eu quero que você que trouxe seu caderno, você que quer anotar, você que não trouxe, eu quero que você talvez pense no hábito de trazer. Porque muitas vezes o que nós falamos aqui num determinado momento ou agora, ele não é útil para você. Mas de repente, daqui 2, 3 anos, esta palavra ela vai fazer efeito. E você tem lá anotado o que Deus ministrou para nós. E o propósito, eu quero que você entenda que ele é eterno. O propósito de Deus para as nossas vidas, ele é eterno. Ou seja, desde o nosso nascimento até o dia em que a gente morrer, esse propósito, ele durará. E eu quero ir além, porque esse propósito, ele não acaba com a nossa morte terrena, porque ele tem continuidade na vida com Deus. Então esse propósito, ele é eterno, ele jamais se passará. O propósito de Deus para o homem é eterno. O ministério, aquilo que Deus concede para você fazer, isso é um dom. Está no DNA. Quando você nasce, Deus atribui a você alguns talentos, algumas vocações que você deve ou deveria ou deve usar durante a sua vida. E o chamado, ele é temporal. Muitas vezes, eu vou usar a vida do pastor Valmir, vocês vão entender, quem conhece ele. Pastor Valmir, quando aceitou Jesus, ele entrou para a igreja, ele entrou em qual ministério, Alan? Louvor. Eu conheço o pastor Valmir desde muito cedo. E ele trabalhou durante muito tempo com o ministério de louvor. E aquele chamado ministerial para o louvor coube a ele por um determinado tempo, por um determinado período.
E quando acaba esse ministério de louvor, Deus chama ele para então o ministério pastoral, a qual ele hoje desenvolve. Então, o propósito, ele é eterno. O ministério está em nosso DNA. São talentos, aptidões, a qual Deus já nos dá desde nascença. E o chamado, ele é temporal. E eu queria desenvolver só um pouquinho com vocês o propósito. E dividir o propósito em duas etapas, ou em duas partes, que ele acontece em nossa vida. E a primeira é de uma forma geral, 1 Timóteo 2,4, você que trouxe sua Bíblia, abra comigo lá, 1 Timóteo 2,4. E nós vamos entender que o propósito de Deus para os homens é a salvação. O propósito eterno de Deus para toda a humanidade é que todos sejam salvos, sem acepção de pessoas. E eu gostaria de ler desde o 1. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que façam depressações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Aqui Paulo está instruindo a igreja, a Timóteo, para que ele ore por todos os homens, sem acepções de pessoas. Porque se nós nos dizemos cristãos, por que fazer acepção de pessoas se Cristo não fez? Se somos imagem e semelhança de Cristo, se queremos ter uma vida conforme o caráter de Cristo, Cristo quando passou por essa terra, amou e se entregou por todos. A prova maior disso é que aquele bandido que estava na cruz, ao lado dele, era merecedor daquilo na época. Jesus, naquele momento, compartilha com ele o reino dos céus. Da melhor à pior pessoa existente nesse universo, todos são merecedores da graça de Deus. E Paulo ensina a Timóteo a orar por todos, seja aquele que cometeu o pior crime que nós possamos imaginar, quanto aquele que tem uma vida pautada em Deus. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Eu quero só fazer um parênteses bem rápido. Pelos reis e por todos aqueles que estão em eminência, por toda a governança, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada. Gente, muitas vezes nós vivemos num mundo atribulado, porque nós não oramos pelos nossos governantes. Nós maldizemos, mas não oramos. E a palavra diz, pelos reis e por todos aqueles que estão em eminência, todo o governo civil, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, e não é diante dos homens. Isso é bom e agradável diante de Deus. O 4, e o principal, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O propósito de Deus, um propósito geral, é para que todos os homens alcancem a salvação. 1 Pedro 1,15, eu não vou ler com vocês, mas lá vai dizer: sede santo como eu sou santo. Deus tem um propósito para todo homem, que é a salvação. E todo homem nascido em Cristo deveria ter esse propósito com Deus. Eu vou ser santo porque o meu Deus é santo. E esse propósito não é um propósito passageiro, mas um propósito eterno. Porque a santificação, ela se começa nessa terra. E nós alcançaremos o maior estágio dela, de ser santo, quando nós estivermos na glória com Deus. Aí nós vamos ser santo como Deus é santo. E a primeira pergunta que eu me faço: Deus tem um propósito comigo? E eu tenho um propósito com Deus? Deus, ele cumpre fielmente todos os dias o seu propósito na minha vida. E como eu tenho cumprido esse propósito perante Deus?
Será que todos os dias eu acordo, olho para Deus nas minhas orações e falo: Deus, hoje eu quero dar mais um passo em santidade na tua presença? Ou será que muitas vezes nós levantamos já correndo, quando é que oramos? Deus abençoe meu dia, hoje eu tenho que resolver um problema, pagar uns boletos, e o Senhor vai na frente já resolvendo tudo que eu tenho para resolver, em nome de Jesus, amém. Deus, Ele sempre foi fiel e justo e sempre será. Deus é um Deus de princípios e cumpre o seu propósito. E nós? Que tipos de miniaturas de Cristo? Que tipos de imitadores de Cristo nós temos sido? O primeiro propósito, salvação, Deus para com o homem, santificação, o homem para com Deus. E dentro desse propósito que eu poderia dizer geral, que serve para todos nós, a salvação para todos e a santificação de todos para com Deus, existem propósitos específicos. E para deixar mais claro, cada um de nós tem um propósito específico para a sua vida. Quer um exemplo? 3 grandes homens da Bíblia. Davi teve um propósito específico. Ele foi salvo por Deus, caminhou em santidade, e ele tinha um propósito específico na sua época. Jeremias, quero abrir com vocês Salmo 139, vamos rodar a Bíblia, não vou deixar os versículos passar. Está projetando, Glória? Salmo 139, versículo 1. Eu vou ler o 1, o 2 e o 16. Salmo 139, versículo 1. Davi falando a Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. 2. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Meu querido, antes mesmo de nós sermos concebidos, antes mesmo do nosso pai e nossa mãe projetar, Deus já via, já tinha uma perspectiva, já sabia quem eu seria. E antes mesmo da minha concepção, Deus já tinha traçado e alinhado um propósito para a minha, para a sua vida. O meu corpo ainda é informe, pode deixar. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Meu querido, você pode até projetar o seu futuro, mas Deus, Ele já tem o melhor escrito para você. Você pode até pensar, correr atrás, isso faz parte da humanidade, mas Deus tem os melhores dias escritos para você. E sabe por que muitas vezes nós não desfrutamos dos melhores dias? Porque não fazemos a vontade e o propósito de Deus. Corremos pelas nossas pernas, lutamos com a força do nosso braço, desempenhamos e gastamos todas as nossas forças, buscando o nosso próprio propósito. E muitas vezes, nós vemos hoje pessoas sofrendo, nós vemos hoje muitas limitações na área sentimental, na área emocional. Pessoas que se frustram. E isso eu quero já dizer, não é apenas no mundo secular, mas dentro da igreja, dentro daquilo que se desempenha para fazer. Porque muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa da maneira errada. Muitas vezes nós estamos cumprindo ou correndo atrás de um propósito pessoal, enquanto Deus tem coisas maiores e melhores escritas para nós. Jeremias 1, 4 e 5, Davi nos mostra que ele
Deus já tinha escrito, já conhecia ele antes mesmo de ser formado. Jeremias 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, Jeremias falando, que Deus disse para ele: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, antes que nascesse, te certifiquei. As nações te darei por profeta. Glória a Deus. Meu querido, antes de você se formar, Deus já se conhecia. Deus já sabia o teu nome. Deus já sabia como seria o seu rostinho, a tua altura, quanto peso você teria em cada etapa da sua vida. E antes de você nascer, antes de você sair para fora da barriga da sua mãe, o próprio Deus santificou a nossa vida. E essa santificação vem do sangue derramado naquela cruz. Após o Novo Testamento, após a morte de cruz, nós somos santificados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. E eu não sei qual é o valor que esse sangue tem para você, mas eu sei que esse sangue, ele modifica a vida de todos aqueles que se entregam, de todos aqueles que estiverem dispostos a viver o propósito a qual Deus já tem nos desenhado. E Abraão, poderia dizer sobre Abraão, Moisés, Noé, e Lucas 19:10, se você quer um exemplo. Até agora falamos de homem, mas agora eu quero falar do maior exemplo, Lucas 19:10. E esse era um propósito específico, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Deus desce dos céus, constituído com toda a sua glória e poder, se faz homem presente sobre a terra. Um homem que sentia fome, que sentia dor, passava frio, cansava, assim como eu e você. Mas ele sai de lá, se faz presente nessa terra para cumprir um propósito. E o propósito dele era se entregar em uma cruz, sem dever nada. Era a mesma coisa, tente assimilar isso, você passar 10 anos da tua vida preso em uma cadeia, sem dever. Ou você passar 10 anos da tua vida pagando o preço por algo que você não fez, que você não cometeu, ou por outra pessoa. Se quando ligam para nós no celular, aqui é da operadora X, e a sua conta ainda não foi paga, você já fica bravo por te cobrarem algo que você mesmo deve. Imagine se a gente fosse pagar por algo que não devia. Mas Jesus, em seu amor pleno, entregou a sua vida por mim e por você. Glória a Deus. E a palavra não é sobre amor e salvação. Eu não sei por que Deus tem frisado isso. Então nós podemos entender que o propósito, ele é geral, de uma forma de salvação e santificação, específico. Cada um de nós temos um propósito direcionado por Deus. Você não nasceu para o nada. Você não nasceu apenas para cumprir uma passagem por essa vida, se formar em uma faculdade, ir trabalhar, acumular riquezas e de repente partir. Mas você nasceu com o propósito de divulgar o reino dos céus sobre esta terra. Esse é o propósito a qual Deus nos colocou neste lugar. Este é o propósito a qual Deus nos gerou e nos deu a vida. E Ele mesmo nos garante, através desde Gênesis, dizendo que antes mesmo que nós nascêssemos, os nossos dias estavam escritos, desenhados e projetados por Deus. Aleluia. Glória a ti, Senhor. E entendendo que eu tenho um propósito, eu quero falar sobre ministério. Quantos entenderam que cada um de nós temos um propósito? Amém? Glória a Deus. Ministério é o dom de Deus. Deus, Ele nos atribui, Deus, Ele nos dá, Ele projeta sobre o nosso DNA algumas habilidades.
habilidades diferentes. Se eu pegar esse instrumento, eu passei 1 ano, quase 2 anos, para aprender a tocar violão. Toda semana, 2 ou 3 vezes na semana tinha aula de violão. Sabe o quanto eu toco de violão? Nada. Até meu violão eu esqueci lá. Tanto que eu me importava com o violão. Sabe por quê? Porque esse não é o meu talento. Não é isso que Deus me deu habilidade. Muitas vezes Deus nos dá habilidade, nós pegamos essa habilidade que Deus nos dá, e eu quero que você entenda isso com muita sabedoria. Usamos apenas para benefício próprio. Usamos para enriquecer, usamos para nos dar bem, usamos para levar vantagem. Usamos para tudo aquilo que contribua apenas para a nossa pessoa. Mas eu quero que você saiba que Deus lhe deu habilidade, que Deus lhe colocou alguns recursos para você ver, para que em primeiro lugar, você possa colocar o reino de Deus. Para que em primeiro lugar você use essas habilidades para adorar a Deus, para alcançar e salvar o perdido. E muitas vezes, e isso a gente tem que começar a pensar, nós temos professores, nós temos enfermeiros, nós temos vendedores, tantas profissões, que nós nos deslocamos da nossa casa, chegamos no nosso local de trabalho, e apenas cumprimos com a nossa carga horária, para que o dinheiro entre no bolso. Mas naquele lugar Deus te colocou para fazer a diferença, não apenas para ganhar dinheiro. Deus te colocou naquele lugar para você ser referência, abrigo, segurança para as pessoas que lá estão. E a habilidade que Deus desenvolveu para você ser um profissional é para honrar Ele, é para levar a palavra dEle. E por que eu digo isso? Talvez nós estávamos conversando com a Alan hoje a respeito dessa palavra de manhã. E eu gostaria que você começasse a pensar nisso. Infelizmente, nós não preparamos os nossos filhos para viver o ministério. Infelizmente, nós não preparamos os nossos filhos para entender que ele nasce com um propósito. Que Deus lhe dá talento para desenvolver o ministério. E que a qualquer momento, em qualquer etapa da vida, Deus pode chamar ele aqui ou acolá para se cumprir um desejo de Deus. Infelizmente, nós preparamos os nossos filhos para viver uma religião, para dizer que ele tem que ir na igreja, que ele deve estar na igreja. Mas a educação, e isso nós temos que aprender, seja ela uma educação comportamental ou uma educação espiritual, se aprende em casa. Quando você coloca o seu filho para contar histórias bíblicas, quando você estimula o teu filho a ler uma leitura bíblica, assistir um desenho bíblico, você está formando um homem segundo, uma mulher segundo o coração de Deus. Ministério, dom de Deus, e o significado da palavra ministério, pessoa a qual se confia a administração dos seus ministérios. E o sinônimo de ministério ou ministro é auxiliar, embaixador e executor. E uma frase que eu queria que você gravasse: quem exerce sua função ministerial está respondendo ao propósito e se capacitando para cumprir o chamado. Quem exerce sua função ministerial está respondendo ao propósito e se capacitando para cumprir o chamado. Efésios 4, 7. Todos foram chamados para exercer um ministério. E nós confundimos algo: ministério com serviço de igreja. Porque o ministério ele não se dá apenas no servir na igreja, mas o ministério ele se dá no reino de Deus.
Porque o ministério, ele não é concedido através da igreja, não é a igreja que te dá o dom, não é a igreja que te habilita, mas é Deus na sua formação que te dá o dom, que te habilita a desenvolver o ministério. A igreja é apenas um local para você desenvolver aquilo que Deus já deu para você. Assim como a tua família, a tua casa, o teu trabalho, os teus amigos, são locais, são lugares, são pessoas a qual Deus tem colocado você para desenvolver o dom ministerial que Deus te capacitou. E sabe o que acontece? A religiosidade faz que se eu não for pastor na igreja, se eu não for profeta na igreja, que se eu não for mestre da lei na igreja, eu não sou lá fora. Meu querido, não se detenha ao ministério religioso, mas abrace o ministério, o dom que Deus deu para você. Não fique aqui preso dentro de quatro paredes, enquanto lá fora existem pessoas precisando ser direcionada, ser abraçada, ser orientada por aquilo que Deus capacitou você desde a sua nascença, por aquilo que Deus deu para você desde o ventre da sua mãe. Quem exerce sua função ministerial está respondendo a um propósito e se capacitando para cumprir o chamado. Efésios 4, versículo 7. E eu quero que vocês entendam. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de quem? De Cristo, não é da igreja. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ele não deu dom para quem está na igreja, ele deu dom aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às portas mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meu querido, Deus deu o dom a cada um de nós. Cada um de nós temos um dom de profeta, de evangelista, cada um segundo o ministério de Cristo. E eu acredito que uma igreja completa, não uma igreja perfeita, uma igreja completa, é uma igreja que tem os 5 ministérios atuantes: o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral, evangelístico. Qual que eu falei? Coloca para mim lá agora, por favor. 7:16. Apostólico, profético. Apostólico é pastoral. Profético, aqueles que trazem a palavra de Deus. Evangelistas, pastores e doutores, aqueles que ensinam da palavra. Uma igreja completa é uma igreja que tem esses 5 ministérios atuantes. E a culpa é do pastor? Não. A culpa é minha, a culpa é sua. Que Deus deu esse dom para nós, mas nós nos escondemos, não respondemos a um chamado de Deus. E o terceiro, o chamado. Propósito, ministério e chamado. E se você quer entender chamado, entenda a vida de Paulo. Paulo, em Atos 9, eu vou resumir que senão não vai dar tempo. Deus cumpre sobre a sua vida o propósito quando ele cai do cavalo. Paulo nunca caiu do cavalo. Caiu no chão ao ver o resplendor da glória de Deus. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Que nenhum homem fica de pé perante a glória do Senhor.
Nenhum homem fica em pé ao resplandecer da glória de Deus. Oh, aleluia. Paulo tem esse encontro com Deus quando estava indo ao caminho de Damasco. E ao ser surpreendido pela presença de Deus, chega até ele a salvação, e aquele homem que até então era Saulo, perseguidor dos cristãos, tem um encontro verdadeiro com a graça salvadora de Jesus, e ali muda toda a sua história. Ele entende um propósito. Em 1 Timóteo 1, Atos 13, anote aí, depois você vai ler. Você vai ver que depois disso ele vai e ele é restituído a sua visão, aonde a escama, algo que tampava a sua visão, cai, e então ele é cheio do Espírito Santo. Meu querido, enquanto os teus olhos estiverem olhando a terra, enquanto os teus olhos não entenderem o propósito de Deus, a plenitude do Espírito Santo não pode vir sobre a tua vida. Este é um princípio de Deus. Quando nós entendemos o propósito, nos esvaziamos do homem, paramos de ser perseguidores ou até mesmo coniventes com as coisas deste mundo. A plenitude da glória de Deus, o Espírito Santo em nossa totalidade, ele não desce até nós. E quando aquele homem, quando aquele Saulo entende que agora Deus chamou ele para uma nova vida, e aos seus olhos caírem as escamas e ele se tornar uma nova criatura, o Espírito Santo toma conta da vida dele. E então, aonde ele estava, junto com os apóstolos, a igreja coloca a mão sobre ele, e agora ele vai cumprir um chamado. Meu querido, você não vai cumprir nenhum chamado. Deus não vai te usar enquanto você não entender o propósito, o ministério a qual você foi chamado por Deus. E existem várias e várias pessoas tentando alcançar um lugar de liderança, tentando levantar ministérios, ou até mesmo não vendo as coisas acontecer na sua casa, porque ainda não entenderam o propósito de Deus para a sua vida, que ainda não conseguiram identificar o dom ministerial que Deus deu para eles. E eu gostaria que você abrisse 1 Timóteo 4:7. Primeira Timóteo 4:7. Glória a Deus. Aleluia. Santo teu nome, Pai. Sua casa pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. 2 Timóteo 4:7, perdão. 2 Timóteo 4:7, um pouquinho para frente. Um versículo bem conhecido. Combati
o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, nos seus últimos dias, chega a Timóteo, um pouquinho antes, no 5, ele vai dizer o seguinte a Timóteo: faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. E então ele fala que ele, Paulo, combateu o bom combate. E eu quero que você entenda o que Paulo estava falando. Que ele venceu, ele conseguiu vencer a guerra entre a carne e o espírito. Esse é o nosso combate. Isso é o que enfrentamos na nossa vida cristã. A carne militando contra o espírito e o espírito contra a carne. E Paulo diz que ele combateu o bom combate. Acabei a carreira, ou seja, aquilo que Deus deu para ele como um ministério. Ele foi perseverante e fez o seu trabalho. E guardei a fé. Eu consigo imaginar tudo aquilo que Paulo passou e foi perseguido. Quantas prisões ele enfrentou. Mas em nenhum momento a sua fé foi abalada. Sabe, nós no primeiro contratempo que nós temos, nós olhamos para o céu e falamos: cadê Deus? O Senhor me abandonou, Senhor. Paulo, ele combateu o bom combate. Ele completou a sua missão. E sobretudo, em todas as circunstâncias, ele guardou a fé. A fé nunca saiu do seu coração. Ele jamais titubeou, ou ele jamais vacilou sobre aquilo que ele tinha como certeza, que Deus estava com ele. Eu gostaria que você fechasse seus olhos enquanto eu canto uma canção. Nós vamos entrar na parte final dessa temática sobre restituição espiritual, falando de um homem que tem a sua porção dobrada através de cumprir princípios na sua vida. Meu querido, Deus te criou por um propósito, te habilitou através de dom, para que você cumpra o ministério, e para que nas etapas da sua vida você seja chamado a proclamar o reino de Deus. Oh Senhor, vem sobre nós, ó Pai. Tu és minha
Santo, Senhor, nessa noite, render o nosso coração na tua presença, ó Deus. És meu amigo, Ser tocado, Senhor, és meu por ti. amigo, Ser restituído, Senhor, meu Deus, sobre a tua presença, ó Pai. doce Espírito. Que nessa noite, Senhor, ministérios sejam restituídos. Vidas de intimidade, Senhor, meu Deus, de devoção a Ti sejam restituídas. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres em mim. A tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Meu querido, deixa o Espírito Santo falar com você. É tudo que Dê liberdade para que o Espírito eu Santo quero. ministre sobre a sua vida. O Atrai Espírito de o Deus, meu Ele quer falar ao seu coração. coração, Ele quer ministrar sobre você. Não bloqueie aquilo que Deus já lhe deu, aquilo que Deus já concedeu à sua vida. Deixa Deus restituir sobre você o teu chamado, o teu ministério, o propósito da vida dele sobre a sua. Dê liberdade para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Sim, Espírito Santo, nós damos liberdade. Atrai o meu Nós coração. entregamos, Senhor, meu Deus, o nosso coração, abrimos a nossa vida, ó Pai, para sermos restituídos por Ti, Senhor, dentro de um propósito, sobre o nosso dom ministerial, Senhor, para que nós possamos cumprir o Teu chamado, ó Deus. Oh Espírito Santo, Atrai o meu coração. restitui, Espírito de Deus, restitui. Eu posso te tocar. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Eu acho que você tem um personagem na Bíblia que você acha ele legal, um cara que fez algo assim que você acha, poxa vida. Diga lá, Geraldo. Paulo. Imagine você fazer 2 vezes mais do que Paulo fez. Elias era um dos grandes profetas levantados por Deus. Mas existia um homem que fez 2 vezes mais do que Elias fez. Porque o dia Eliseu estava arando a terra, trabalhando, fazendo aquilo que ele sabia fazer. E Elias, passando por lá, pega a sua capa e joga sobre Eliseu. E aquilo era a representatividade que o povo de Israel teria um novo profeta. Anos que foram embora, sonho que se perdeu. 1 Reis 19, pode cantar lá. A festa ia embora. E partindo dali, achou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois diante de si. E ele seguia com a 12ª, e passando Elias diante dele, jogou sobre ele a sua capa. Então deixou ele os bois, veio correndo atrás de Elias e disse: rogo-te que me deixes beijar o meu pai e minha mãe, e logo te seguirei.
E ele lhe disse: vai e volta, pois que eu tenho feito eu? E voltando-se, seguiu atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou. E com o arado dos bois cozeu a carne deles e deu ao povo, para que comessem. Depois se levantou e foi e seguiu Elias e o serviu. Glória a Deus. Meus queridos, Deus, Ele é magnífico. Restitui sobre nós, irmãos. Eu quero que você entenda 5 princípios para que Deus restitua sobre você. Eu quero que você entenda 5 princípios para que Deus restitua sobre a tua vida espiritual e ministerial. Versículo 19. E o primeiro tópico é: Deus chama quem está trabalhando. Deus só chama quem está trabalhando. E meu querido, não é um trabalho apenas secular, seja na obra dele, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Deus só chama quem está trabalhando. Deus não chama nenhum desinteressado. Deus não chama nenhum sossegado. Deus não chama quem não quer nada com nada. Deus só chama quem está trabalhando. Davi estava apacentando as ovelhas no pasto. Gideão estava malhando o trigo. Eliseu estava arando a terra. Nem sempre o nosso trabalho está ligado diretamente ao nosso ministério, mas está indiretamente nos preparando para que possamos cumprir o nosso ministério, o nosso chamado. Eliseu estava arando a terra. E o que arar a terra tem a ver com que Eliseu seria profeta? Diretamente, nada a ver. Mas indiretamente Deus já tinha preparado Eliseu para assumir aquele cargo, para assumir aquele ministério. Sabe por quê, meu querido? A palavra mesmo diz: o homem, o agricultor, quando ele pega o seu arado, ele só olha para frente. Ele caminha sempre para frente. Elias aqui, ele já estava preocupado com um monte de coisas que estava para trás dele. E Elias já não conseguia mais olhar para frente, mas começava a olhar aquilo que perseguia, aquilo que estava atrás dele. Eliseu foi preparado para olhar para frente. Muitas vezes o teu trabalho de hoje é um preparo para que Deus tenha para cumprir daqui 5, 10, 15, 20 anos. Muitas vezes você queria estar trocando, cantando, pregando, e o pastor chega para você e fala: ó, tem um banheiro para limpar lá, tem como? Ah, pastor, mas eu recebi de Deus o dom, o ministério da palavra. Como que o senhor quer que eu limpe o banheiro? Meu querido, se você não entender obediência e hierarquia, Deus nunca vai te colocar em alguns lugares. Muitas vezes Deus coloca à prova a nossa obediência, o nosso desenvolvimento, para que possamos aprender e desenvolver alguma coisa que nos vai ser útil para frente. E talvez quantas vezes na vida você falou: isso não me serve, esse trabalho não é bom para mim, isso daqui não está perto da minha qualificação, ou da onde que eu vou me rebaixar para fazer isso. Mas talvez aquela era a oportunidade que você tinha de aprender um pouco mais, para que lá na frente Deus usasse você, para que Deus treinasse hoje para ser usado amanhã. E algo interessante: enquanto você trabalha, Deus move os céus em sua direção. Enquanto você trabalha, Deus move o mundo espiritual em sua direção. Elias, naquela cidade de onde Elias vinha, existia uma escola de profeta, ou seja, ali pessoas estavam preparadas para serem profetas. Mas Eliseu estava lá no campo, um agricultor preparando o campo. Enquanto Eliseu estava trabalhando, Deus movia Elias em direção a Eliseu,
para que se cumprisse um propósito. Enquanto você trabalha, enquanto você anda, enquanto você progride, seja espiritualmente ou na sua vida familiar ou secular, Deus está movendo os céus em seu favor. A palavra é clara, vai ter com a formiga o preguiçoso. Deus não compactua, Deus não forma elos, Deus não forma aliança com quem não tem o mínimo prazer ou a mínima força de vontade para que se cumpra algumas coisas. No versículo 20, Deus chama quem cumpre a sua palavra. Mas se você puder achar para mim uns papelzinhos, fazer um favor. No versículo 20, então deixou ele os bois, veio correndo atrás de Elias e disse: rogo-te para que deixes beijar meu pai e minha mãe, e logo te seguirei. Deus não chama quem não cumpre a sua palavra. Deus não chama ninguém a qual não cumpre os seus princípios. Primeiro, estar disposto, estar trabalhando, estar produzindo. Segundo, cumprir princípios, cumprir os mandamentos. Nós vamos ver que Eliseu recebe o chamado de Elias através do Espírito Santo para ser o próximo profeta. Mas antes de qualquer coisa, ele cumpre um mandamento: honra pai e mãe. Vocês acham, obrigado, Deus abençoe. Vocês acham que se ele tivesse falado: ah, não, beleza, estou indo, vamos embora, depois de um mês eu ligar: seu pai, passou um homem aqui, me chamou e eu vim com ele, ele teria honrado seu pai e sua mãe? Mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer posicionamento ou qualquer decisão de Eliseu, ele fala a Elias: espera aí, eu entendi o propósito, eu recebo sobre mim esse ministério, mas eu preciso fazer algo, eu preciso cumprir um princípio, eu preciso cumprir um mandamento. E ele vai até sua casa: meu pai, hoje os céus se abriram sobre mim, e Deus declara sobre a minha vida o dom de ser profeta sobre Israel. E eu preciso da sua bênção, mãe. Eu preciso da sua bênção, pai. Porque a partir de hoje eu vou para cumprir o propósito a qual Deus me chamou. Quer que seja restabelecido, restituído sobre a tua vida espiritual, ministerial, algumas coisas. Cumpra princípios. Cumpra os mandamentos. Ninguém pode cumprir o seu ministério quebrando princípios e mandamentos. E tem gente que quebra princípios em nome do tal chamado. Já não é um chamado divino. A gente vê muito disso. Pessoas que, para alcançar um lugar a qual Deus até mesmo possa ter colocado ou chamado ela, ela quebra um monte de princípios. E vocês já devem ter visto isso no seu trabalho, ou até mesmo dentro da igreja, ou talvez na igreja acho que não acontece. A pessoa quer muito ser líder dos jovens. Vou usar um amigo meu. Ele quer ser muito líder dos jovens, e daí ele chega para o pastor e começa: pastor, você sabe que além de filho, né, eu estou aí. Sabe que nós somos sangue do mesmo sangue. E o Diogo não quer nada com nada, olhe bem. O pastor Diogo não está nem aí para as coisas. O Diogo é muito fraquinho, eu sou melhor que ele. E para você assumir algo, uma posição, um posicionamento, algo até mesmo que Deus te deu o dom para cumprir, você acaba quebrando princípios, falando mal das pessoas, gerando fofoca, intriga. Quantas vezes pessoas almejando um cargo dentro do trabalho tentam derrubar outras pessoas, inventando coisas, mentindo. Deus, ele não compactua com pessoas que quebram princípios. Em terceiro, valorize o seu chamado. Versículo 20 ainda. E ele disse: vai
profeta Elias diz a Eliseu: vai e volta, pois que tenho feito eu. Elias olha para Eliseu e diz: vai, cumpre esse princípio, mas vai e volta. E sabe o que é triste de ver, gente? Muitas vezes nós estamos aqui, vem e recebe uma palavra profética sobre a nossa vida, recebe algo vindo de Deus, e sai naquele momento que estamos aqui, nós somos tocados pelo Espírito Santo. Deus traz algo aos seus ouvidos, fala a você uma determinação daquilo que Ele espera de você. E nós somos contemplados com o Espírito Santo. Mas 2 horas depois, nós já esquecemos. 2 horas depois, já nós não respondemos mais aquilo que Deus trouxe para nós. Eu fico imaginando Eliseu voltando para sua casa, não sei o percurso, a Bíblia não relata. Mas vamos dizer que ele teria que andar 2 quilômetros para ir, 2 para voltar, 4 quilômetros. E na ida ele já ia pensando: mas espera lá, eu tinha um trabalho, e agora como é que vai ser? Eu vou ir atrás dele, eu nem conheço direito o que ele vai fazer. E na ida, ele poderia ter mudado a sua opinião e ficado em sua casa. Valorize seu chamado. Você vem e recebe uma palavra profética, se sente cheio do Espírito Santo, mas aquilo não adentra nos seus corações, apenas fica soando aos seus ouvidos. Todo ministério, todo chamado de Deus não é apenas para escutarmos, mas é para ser vivido. Cuide do que é seu, dentro do valorize seu chamado. Quantas pessoas são chamadas para exercer uma função perante o reino, mas elas não valorizam o que é dela, mas elas ficam de olho do que é dos outros. Existe um ditado: o pasto do vizinho sempre é mais verde do que o meu. A grama, o pasto, a grama do vizinho sempre é mais verde que a minha. Você pode estar com a graminha bem verdinha, mas você olha pela janela: mas aquela eu acho que está melhor. Não sabe que é sintético. Muita gente dá mais valor no ministério dos outros e deixa de viver as riquezas do seu ministério e desfrutar na sua vida as bênçãos que Deus tem. Deus, Ele entregou a você um ministério, Deus tem confiado a você um chamado. Não fique preocupado com o dos outros, cuide do seu, valorize o seu, empenhe-se no seu. Se cobre a si mesmo. Muitas vezes nós somos muito bons em cobrar os outros dentro daquilo que eles estão exercendo, mas muito ruins em olhar para aquilo que estamos fazendo, ou até mesmo estamos deixando de fazer. Deus deu um ministério para cada um, dentro do dom a qual o Espírito Santo trouxe a cada um de nós. Então valorize o seu chamado, valorize o seu ministério, aperfeiçoe-se naquilo que Deus deu para você. Valorize seu chamado. Eu tenho uma amiga nossa, que ela tem um chamado gigantesco, grandioso. Mas durante talvez 4, 5 anos, eu escutei muito dela: quando eu terminar minha faculdade, eu faço. Quando eu terminar minha faculdade, eu vou me dedicar às coisas de Deus. Prioridades, meu querido. Prioridades. Muitas vezes nós colocamos muitas coisas antes do nosso dever ministerial, do nosso chamado. E com isso nós perdemos algumas oportunidades de sermos abençoados por Deus, de crescermos espiritualmente perante Deus. Mas agora, com o entendimento a qual Deus nos traz, nós podemos restituir, restaurar, trazer de volta sobre as nossas vidas isso. E o quarto: destrói o que pode te levar para o passado. No versículo 21, e voltando seguiu atrás dele, e tomou uma junta de boi, e os matou, e com o arado dos bois cozeu a carne deles,
e deu ao povo. Destrói o que pode te fazer voltar para trás. Eliseu, ele tinha total certeza que aquilo que ele fazia já não era mais preciso para a vida dele, porque agora ele estava entrando em um propósito, um projeto de Deus, e Deus iria fazer tudo o que era necessário para que se cumprisse. Muitas vezes Deus nos traz a direção, Deus nos traz o caminho a seguir, mas nós queremos manter um plano B. Se não der certo isso que Deus está direcionando, eu tenho um outro meio de fazer. Falta de fé, de segurança, de certeza naquilo que Deus já nos deu, naquilo que Deus já nos chamou para ser feito. Eliseu, o arado, dá ao povo, ele supre todos aqueles que estavam à volta dele com aquilo que ele estava deixando para trás. E agora ele olha para frente, com a certeza de onde ele iria. Para ele o trabalho ou uma vida passada já não era mais importante. Agora o que era importante para Eliseu era o ministério para o qual Deus chamou. O que é mais importante para você, meu querido? Tudo aquilo que você pode adquirir com a força do teu braço? Ou é mais importante para você cumprir o ministério, cumprir o propósito, cumprir aquilo que Deus chamou para você fazer? E às vezes parece uma palavra tão vaga, eu olho para vocês todos atentos, olhando para mim, e essa palavra ela é um pouquinho mais difícil de se entender, porque talvez é muito mais um ensinamento do que algo que Deus vem e molda os nossos corações. E por último, seguir e servir. Depois que Eliseu ele entende o propósito, ele recebe sobre si o ministério, agora está na hora dele cumprir com o seu chamado. E o versículo ele vai acabar dizendo: depois se levantou, no 21, e depois se levantou e foi e seguiu Elias e o serviu. Hierarquia. Eliseu serviu e foi servido por uma geração. Grave isso, Eliseu serviu e foi servido por uma geração, mas antes seguiu e serviu a um homem, a um líder. Muitas vezes nós queremos impactar uma igreja, nós queremos impactar uma geração, mas não conseguimos ser submissos a um líder. Não conseguimos entender hierarquia e obediência. E Deus não compactua, falo de volta, com pessoas que não cumprem princípios. Deus trabalha com hierarquia. Não gaste tempo e energia fazendo algo que não é o seu ministério, ou ao qual você não foi chamado para fazer. E para nós entendermos como Deus trabalha com hierarquia é fácil. Depois de Moisés veio, quem veio após Moisés? Josué. Após Paulo veio Timóteo. Após Elias veio Eliseu. E Deus respeita a hierarquia e só falou com os sucessores depois que já não se fazia mais presente os líderes. Então não queira atropelar as coisas, porque Deus não é assim. Deus não trabalha assim. Deus ele trabalha com hierarquias. E para finalizar, eu gostaria que você gravasse: enquanto o seu ministério e seu chamado está sendo cumprido, o sobrenatural de Deus está à sua disposição. E Deus assim estará restituindo sua vida, seja na área ministerial, espiritual ou familiar. Enquanto o seu ministério ou o seu chamado está sendo cumprido, o sobrenatural de Deus está à sua disposição. Eu gostaria que você ficasse em pé. Com todo o meu coração, Feche seus olhos. com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu querido, talvez por alguns desgastes, Meu interior, você abriu mão daquilo que Deus confiou sobre a sua mão. seguirei Talvez por algumas frustrações feitas por homens,
Você abandonou o ministério a qual Deus confiou a você. E eu quero que você entenda que a vida ministerial, ela faz parte da vida espiritual. Não há como eu cumprir o meu ministério se espiritualmente eu não estiver conectado com Deus. Não há como eu cumprir um propósito se antes eu não me alinhar, não dobrar os meus joelhos, não jejuar e entrar em comunhão, em participação com aquilo que Deus tem para mim. Nós vamos entender que o jejum e a oração, ela nos aproxima de Deus. Ela nos fazem ter intimidade com o Pai. E talvez a questão do propósito, do ministério, ele é muito vago muitas vezes, e você às vezes pode se perguntar, mas qual é o meu ministério? Qual é o meu chamado? E sabe, meu querido, pastores e líderes, eles podem te orientar. Mas só Deus, ele pode trazer a revelação daquilo que é o propósito dele para a sua vida. E essa revelação, ela se dá quando nós temos intimidade com Ele, quando nós buscamos a Ele. E eu gostaria que você fechasse seus olhos e começasse a orar a Deus. Ó Deus, se eu tenho a dificuldade em entender o meu propósito, em entender o meu ministério, cumprir o seu chamado, comece a falar com Deus, para que Deus restitua áreas na sua vida ministerial, para que Deus restitua a sua vida espiritual, para que então a gente possa cumprir com a nossa parte, cumprir com o propósito estabelecido por Deus. Oh Espírito Santo, meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior percebe seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo